Estamos de volta com mais um programa Formando Opinião. A minha entrevistada de hoje é uma colega de profissão, uma pessoa muito querida no nosso meio e a quem eu tenho um carinho muito especial. Eu estou falando de Carmen Lúcia Duma, jornalista, com pós-graduação pela PUC do Rio de Janeiro e várias outras formações que, se a gente for falar aqui, vai ter muito tempo. Carmen, seja bem-vinda aos nossos estúdios, é um prazer recebê-la aqui, uma Obrigada. satisfação muito grande por todo esse tempo que nós nos Eu que conhecemos. agradeço o convite. Prazer é tudo meu. Carmen, você já está em comunicação há muito tempo. Você recebeu, depois de formada, recebeu a missão do saudoso Demócrito Duma de formar, instalar a Rádio FM do Povo aqui em Fortaleza. E foi um trabalho tão bem feito que você chegou a receber o top de marketing, né, pela DVB. Como é que foi esse trabalho, Carmen? O teu primeiro trabalho em rádio? Eu tinha terminado o curso de comunicação na PUC e meu irmão, o Demócrito, disse, olha, você terminando, você passa um ano fora estudando, fui para Londres e volta para implantar a Rádio Povo FM, que tinha acabado de sair a concessão do Jornal Povo, né? Então eu fui já com esse foco, né, de voltar para a instalação da rádio. Aí voltei e saímos, eu e o Demócrito fomos visitar as emissoras todas que aconteciam na época, fomos a Rádio Cidade, fomos a Porto Alegre, fomos a São Paulo, fomos a Recife. E aí, na volta, nós escolhemos um modelo que trazia uma proposta diferenciada, porque era a proposta de formação das pessoas. Porque muitas rádios naquela época, elas simplesmente reproduziam a outra rádio, né? E a nossa proposta não, era fazer uma programação com as pessoas daqui da cidade, trabalhar na formação das pessoas para uma nova rádio, porque a FM naquela época ainda era nova, né? Era um veículo que estava começando, né? E foi um sucesso absoluto. A gente trabalhou com muitos profissionais que estão hoje aí no mercado, que são pessoas reconhecidas, né, como pessoas importantes da comunicação. Foi uma escola de rádio naquela época. Depois implantamos também a Rádio AM do Povo. Quem trouxe o projeto foi o Jaime Azulay, meu marido, que já faleceu. Então, foi muito interessante, porque ele tinha uma formação de rádio, né? Ele era da parte de programação, de pesquisa. Foi uma escola de rádio, eu acredito, aqui no Ceará. É verdade, eu tive o prazer de conhecer o Jaime, realmente ele era assim, uma pessoa, além de carismática, grande conhecedor da radiodifusão, né? Uma pessoa que teve uma passagem era brilhante, muito profissional, né? Verdade, então, verdade. Esse aprendizado foi muito importante, inclusive, para mim, né? Porque eu tinha acabado de me formar, então foi uma grande escola. A gente realmente exercitou bastante e pegamos... Ele trouxe muito conhecimento, né? E aí a gente vai se aprimorando, e hoje está aí Paulo Oliveira, Alberto Rangel, quantos profissionais no mercado hoje reconhecidos, né? O Lói Filho, muita gente boa. Nonato Albuquerque também trabalhou com a gente. Foram muitos nomes que estão hoje aí no mercado reconhecidamente como muito bons, né? Carmen, em 1989, você e o Azulay lançaram a Rádio Tempo FM, que agora em dezembro, dia 26, se eu não estou enganado, completou 26 anos de existência, né? Como é dirigir uma emissora com 26 anos de existência, num segmento totalmente diferenciado e hoje com uma audiência consolidada? Foi muito interessante, porque na época em que a Tempo começou, as emissoras todas disputavam o primeiro lugar. Todo mundo queria ser o primeiro. Então, o que estava acontecendo? As FMs estavam se popularizando, né? Entrando para uma linha mais popular de programação. E nós entramos com uma proposta diferente. Senão, nós não queremos ser o primeiro lugar em audiência, porque aí nós vamos ter que tocar forró, axé, sertanejo, e a gente queria uma proposta diferenciada para um público que não estava atendido. Uma programação mais selecionada, com MPB, flashbacks internacionais, clássicos da música internacional. E viemos com essa proposta para um público mais adulto, né? A gente diz o target de 25 a 49 anos. E deu muito certo. A proposta é a mesma, há 26 anos, a gente já tem uma tradição nessa linha de programação. É um rádio que eu gosto muito de dirigir, gosto muito de fazer, me identifico muito com ele.
a gente também dá notícias, a gente tenta fazer um rádio seleto, né? Assim, para um público seleto e tem dado bastante resultado e muita repercussão. Atendeu também a um mercado anunciante, né? Então fez um tripé bem feito. Estamos consolidados. Agora você está com uma proposta diferenciada do rádio, que é um rádio mais solto, mais alegre, mais bate-papo no ar. Ou seja, as notícias do dia a dia viram um bate-papo. E a aceitação está sendo muito grande. Como é que é desenvolver esse trabalho novo no rádio? Eu estou começamos há pouco tempo. Eu tinha muita vontade de fazer essa abordagem, assim, final de tarde, de uma forma coloquial, e você dá uma síntese de tudo que está acontecendo. E aí eu, como sou muito focada também em notícia, eu leio muito, acompanho muito de perto e tudo, a gente chama en passant. Eu entro no estúdio rapidamente, 10 para 6, e é o horário do Paulo Lange, e nós batemos um papo sobre tudo que está acontecendo no momento. Eu estou atualizada, ele também, não é nada combinado, né? Roteirizado, né? Certo? Nós sabemos o que está acontecendo, ele fala uma coisa, eu complemento, eu falo. Então é um bate-papo sobre os assuntos do momento, sabe? E é muito interessante, tem dado uma boa resposta. A gente atualiza as pessoas, né? O que acontece no momento, quais são as manchetes, quais são as discussões, né? E também você pode opinar com uma certa liberdade, porque não é uma opinião só formada, certo? Primeiro porque os assuntos são muito polêmicos, né? Não dá para você assumir uma linha específica, se você quiser dar as várias versões, tomaria muito tempo, né? Então a gente tem a liberdade de dizer, olha, não, eu penso isso, levemente, sem causar, né? Muito. E sem pretender também ser uma unanimidade, né? Certo. Porque não dá para ser, realmente, os assuntos são polêmicos e as opiniões são as mais diversas possíveis, né? Então, é verdade. O mais importante é que o rádio seja livre. Exatamente. Certo? E que as pessoas possam emitir suas opiniões, certo? Porque as opiniões devem ser respeitadas, né? Então, a gente está discutindo muito esse assunto de liberdade de expressão. É verdade. No momento, né? E é preciso a gente aprender a dialogar. É verdade. Né? As pessoas são muito fechadas, às vezes. E você vê, por exemplo, na época das eleições, a gente viu uma discussão acirrada, né? Raivosa, certo? Então, eu acho que a gente tem que ter a cabeça mais aberta para ouvir o outro. A gente tem que aprender a ouvir. É verdade. Né? Ouvir e estabelecer um diálogo, porque às vezes a gente até evolui na opinião da gente, a gente pode até mudar um pouco, né? Desde que apresente um argumento razoável. Então, esse diálogo eu acho muito enriquecedor. Eu adoro diálogo, gosto da discussão. Carmen, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está a migração do rádio AM para o rádio FM? Que já é um assunto que vem gerando algumas até polêmicas já foi gerado em função disso. Como é que está essa migração do AM para o FM? Olha, eu vou falar especificamente no caso do Ceará. As emissoras no interior, elas já têm espaço no dial para migrar. Elas poderão migrar. Na capital, Maracanaú e mais um município aqui que eu não estou lembrado, esses municípios mais próximos aqui de Fortaleza, tem problema de espaço, não há lugar para frequência. Né? Então, eles vão ter que entrar numa faixa abaixo de 88. Então, isso vai levar algum tempo. Eu acho que só vai dar para entrar mais ou menos em 2017, na capital. No interior, não. Já pode mudar. Tem espaço para todas migrarem, mas nós estamos esperando que o Ministério precifique essa mudança. Porque quando você vai migrar, você tem que pagar a diferença do canal de AM para o canal de FM. Como não existia um preço definido pelo Ministério, eles contrataram uma equipe econômica que está discutindo, debatendo, para chegar ao valor da FM. Então, você tem uma frequência de AM, muda para FM, você paga essa diferença. Então, nós estamos nesse passo, aguardando esta informação do Ministério, porque acho que 66 emissoras no Ceará pediram a migração, mas elas estão aguardando para ver qual será esse valor, né? Porque tem que comprar equipamentos, né? Sim, claro. É uma rádio nova que vai montar. E mesmo quem está em AM e não quer migrar, ela vai ter que subir a potência se for local. Até 1 quilo não vai existir mais. Então ela vai ter que ter um transmissor de AM um pouco mais caro. Isso requer um investimento dos radiodifusores, né? Mas o objetivo é melhorar a comunicação
E mesmo porque foi uma solicitação de radiodifusores ao Ministério. O Ministério está atendendo a um pedido. Quem não quiser migrar, continua no AM. Continua no AM, porque no interior tem um problema, como tem muita serra, tem umas serras, então o teu alcance passa a ser menor em FM. Então algumas não migram, não querem migrar por conta do alcance da emissora. A não ser que ela aumente bastante o transmissor. Mas a FM ela não passa, ela tem que ter o visual, né? Se ela bater numa barreira, morre o sinal. Então, no interior, algumas emissoras preferem ficar em AM. Poderão aumentar a potência, né? 1 quilo não vai poder ficar. Existe alguma legislação própria para esses veículos rádio e televisão na web? Existe assim, você tem algumas obrigações com direitos autorais. Certo. Né? Agora, você vê hoje, todo mundo pode colocar uma rádio online, né? Você pode colocar, mas não tem assim uma legislação que limite em alguma coisa assim o rádio na web, não. Só que você tem alguns custos que você tem que pagar, no caso. A legislação como um todo, né? A legislação como um todo. Carmen, agora em dezembro houve a 14ª Convenção Estadual da ACERT, onde foram discutidos diversos assuntos. Na convenção foi lançado o Guia do Rádio e da Televisão e o Prêmio Aboio. O que é esse Prêmio Aboio? O Prêmio Aboio nós lançamos o ano passado. Nós já vimos com uma premiação do rádio que a gente fazia sempre com a ACERT. Só que agora nós estamos fazendo uma premiação que vai envolver rádio e TV. Fizemos uma vez no congresso do Fala Nordeste. E já lançamos para o dia 25 de setembro, que será o dia do rádio, né? Nós estamos programando fazer novamente. É um reconhecimento do mercado, da produção comercial para rádio e televisão, né? Então é você identificar as melhores peças, a criatividade. Então a gente já está abrindo inscrições, já estamos com as inscrições abertas no sentido de estimular a produção comercial, tanto para o rádio como para a TV. Existe algum pensamento para a criação ou para premiar novos produtos que estão sendo criados no rádio, na televisão, até mesmo na própria web? Existe algum pensamento nesse sentido? A nossa ideia é premiar os comerciais, né? Só o comercial? Poderemos evoluir para qualquer, a gente está sempre aberto a discussões, né? Mas no momento é premiar os melhores comerciais para o rádio e para a TV. É exemplo do que é feito em outras emissoras, com prêmios. Sim, tem outros prêmios do mercado também, para reconhecer esse trabalho da publicidade, né? Nessa convenção agora de dezembro, também houve a celebração de aniversário de 20 anos da Carta de Princípios da Liberdade de Expressão e de Imprensa. Nós estamos vivendo um momento extremamente atribulado por conta desse lamentável episódio que aconteceu em Paris, no jornal Charlie Hebdo, e que cerceou muito, né? Tentam cercear a liberdade de expressão. Como é que foi o lançamento dessa carta? Essa carta, ela foi feita por intelectuais, juristas, pessoas do mundo inteiro que se reuniram para debater a questão da liberdade de expressão, porque não tinha assim, uma definição exata do que era liberdade de expressão. Então essa carta ela serve de modelo para o mundo inteiro. Ela não é um documento oficial, certo? Mas ela serve como modelo e olha, eu acho essa carta como uma oração da imprensa, eu considero, sabe? Porque ela expõe as mais diversas situações do que é o cerceamento, a censura ao pensamento. E considera-se, assim como a gente pensa, e graças a Deus ninguém pode interferir no nosso pensamento, se um dia descobrirem uma tecnologia para interferir no pensamento, alguém vai querer. Assim como a gente pensa, a gente tem o direito de expressar a opinião, que é um direito inalienável das pessoas, de expressar o próprio pensamento. E assim também a liberdade de imprensa deve ser protegida, porque ninguém é dono da verdade. Verdade. Certo? E só você podendo argumentar, questionar, aprofundar
e às vezes incomoda muito, né? É que você pode evoluir e você protege a sociedade com essa discussão, com esse debate livre. Então, nós escolhemos homenagear a Carta pelos 20 anos aqui no Ceará, exatamente porque é um debate sempre muito presente. Olha, a diretora da Unesco, Irina Bokova, ela tem uma declaração recente: um jornalista morre por semana no mundo, a média. E muitos são por questões locais, pressão local. Isso gera uma autocensura que prejudica muito a solução dos problemas mais diversos, né? Porque o jornalista, ele tem que ser visto como um colaborador, né? Porque quando você questiona, quando você expõe, você dá uma oportunidade para que as pessoas que até às vezes não sabem do que está ocorrendo, se posicionar, se informar. Nós somos profissionais da informação, nós vivemos todo o tempo atrás da informação, né? E isso às vezes incomoda as pessoas. Então existem os mais diversos tipos de censura. E esta carta, ela expõe todo tipo de censura. Ela são 10 itens, 10 princípios, né? Como é que você vê hoje a profissão do jornalista? Eu vejo como algo essencial à sociedade. O jornalista, ele é uma pessoa formada para ter um olhar diferente, né? Ele é formado para questionar. Será que é isso mesmo? Não é? Então você já tem toda uma formação que faz perguntas que as outras pessoas nunca poderiam imaginar, né? E chegar aos melhores resultados em termos de convivência, de respeito pelo outro, né? De evitar a corrupção, evitar os desvios, evitar os desmandos, né? É um difusor do conhecimento, o jornalista. É aquele que escreve o fato pela primeira vez, né? Ele está descobrindo cada dia novas coisas e cada vez contando as histórias. Ele está todo dia contando novas histórias, né? Quem primeiro conta a história é o jornalista. É verdade. Não é? Por isso que eu digo, olha, todo tipo de imprensa é válido. Eu acho que você não deve tirar nenhuma. Se você discorda de alguma, se não suporta ouvir aquela opinião, não leia. É verdade. Mas deixa lá para quem quer ler. E faça a sua. Hoje em dia nós temos jornalismo online de toda forma. Crie o seu. Se junte com pessoas que pensam como você e crie o seu próprio veículo. Contribua. É verdade. É sempre mais uma contribuição. Sempre fica mais rico quando nós temos mais uma opinião. Sempre fica mais pobre quando você tira qualquer uma. Não é? Então eu acho que quanto mais rico o painel da comunicação, melhor. Eu sou contra todo tipo de proposta que tire um veículo de comunicação ou que condene um veículo de comunicação. Eu acho que a gente, quando não gosta, ou a gente não lê, ou a gente critica, a nossa colaboração é essa. Você mostra, olha, ele está errado por isso e isso. Agora, pedir para tirar um veículo, penalizar um veículo, só empobrece a informação, não é? Você foi eleita para o biênio 2014 e 2015. E como é que está a CERT hoje, o trabalho da CERT a nível estadual? Olha, nós estamos desenvolvendo um trabalho que eu digo assim, nós fizemos um planejamento estratégico, certo? Porque a gente é do meio da comunicação, então a gente sabe muito quais são as questões mais importantes, quais são as necessidades dos veículos, né? Nós conhecemos isso no nosso dia a dia. Mas eu acho que a gente sempre deve estar ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Então a gente fez o planejamento estratégico para que todos pudessem colaborar e a gente montar uma plataforma de trabalho, um programa de trabalho. Então nós fizemos o planejamento estratégico para o biênio, estamos desenvolvendo, colocando em prática o que foi solicitado, o que nós levantamos, o que nós pontuamos como mais importante. Este ano nós vamos também, porque o ano passado foi um ano muito atípico, né? Teve eleições, teve a Copa do Mundo, então a gente não podia sair muito, porque todo mundo muito ocupado com a imprensa e tudo, né? Este ano a gente pretende, inclusive, fazer caravana ao interior. Então nós sairemos pelo menos 4 vezes ao ano para visitar os veículos e levar alguns cursos, alguns debates para o interior também. Tem muitas coisas interessantes que nós estamos desenvolvendo, assim, uma questão do ECAD, a gente debate. Minha próxima pergunta, você, afinal de contas, como é que está essa questão do ECAD? Para você que não sabe, o ECAD é o Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais, que sempre houve uma polêmica muito grande,
por conta desta arrecadação. E as emissoras de rádio e televisão sempre tem uma briga que parece que nunca vai acabar, né, cara? Eu sou muito pelo diálogo, né? Então eu acho que não adianta você ficar brigando, xingando, ou a gente tem que evoluir, porque de princípio eu acredito que as pessoas possam ser convencidas através de bons argumentos, certo? Da realidade, o que se vive, certo? Então eu procurei levar para o ECAD qual era o pensamento do rádio, qual é a análise que nós fazemos da questão. E eu estou desenvolvendo um diálogo com eles nesse sentido, eles têm me ouvido, têm concordado com os argumentos, certo? Porque o que nós verificamos é que os critérios de cobrança, eles não estão corretos. E eles estão equivocados. Então, gera por exemplo, o Ceará é um dos estados mais prejudicados nisso. Porque, olha, você tem... Qual é o padrão que nós podemos ter? O internacional, né? Então, o internacional se cobra... quase todos os países cobram percentual do faturamento da emissora. Isso vai de 1,5% até 6%, 5%, certo? A média vai em 3,75%. E o que a gente vê no Ceará é que ele chega a 15%, 20% do faturamento das rádios. Se você olha pelo parâmetro, com esse parâmetro internacional, você já vê que a coisa está errada, né? E aí você vai ver o critério de população tem erros. Tem 3 critérios. A população tem erros, eu não vou falar aqui porque fica muito extenso, né? O critério econômico tem erro. E o critério de potência também. Porque são detalhes técnicos que a gente levantou e que levamos para o ECAD, dizendo, olha, estão errados os critérios, nós precisamos mudar os critérios. Então eu já levei para a BEST a questão, disse, olha, eu sei que tem gente que está satisfeita do jeito que está, mas não está justo. Então nós precisamos, nós do rádio mesmo, sentarmos e fazermos uma composição que seja correta para todo o Brasil, certo? Vamos pegar esses critérios e botar da forma correta para que todas as emissoras tenham a mesma condição de pagar os seus direitos autorais, porque é preciso pagar. Os artistas estão trabalhando, estão produzindo, eles têm que ser remunerados por isso. Mas dentro da capacidade das emissoras e das regiões. Quando você avança nessa capacidade, você passa a ter uma inadimplência muito alta. Não que o radiodifusor não queira pagar, ele sabe que tem que pagar. Pode até reclamar e dizer tudo, mas a gente tem consciência de que o autor trabalha e tem que ser remunerado, certo? E nós, radiodifusores, que de certa forma que usamos o trabalho do autor, precisamos ter condição de pagar esse valor. Então é só chegar ao valor certo. É uma coisa justa, né? Sim, o Ceará está fora ele tinha até o ano passado, era a 4ª mensalidade mais alta do Brasil. Não pode ser. Complica até a sua. O Ceará só tem 2% do PIB, não pode pagar a 4ª mensalidade do Brasil. Não faz sentido, numericamente isso não bate. E por aí vai, são outros temas aí que a gente vai debatendo. Carlinhos, foi um grande prazer recebê-lo. Eu agradeço muito. As nossas câmeras estão, os nossos microfones estão à sua disposição para a sua mensagem para os nossos telespectadores. Como nós falamos muito de liberdade de expressão aqui, né? Eu acho que a gente pode encerrar dizendo que é um direito de cada um que ouve os rádios e as televisões ter direito às diversas informações, aos diversos conteúdos. Então não abra mão disso para ninguém. Bom, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos com mais um programa Formando Opinião na próxima semana. Obrigado, até lá.